Olá, e olha quem está de volta aqui. Ela que é bacharel em Direito, pós-graduada em licitações e contratos públicos, com mais de 15 anos de experiência, assessora e consultora em licitações e contratos, e já passou por aqui em outubro de 2022. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Boletim Diário, a professora Nilda Dornelles. Olá, Ricardo. Muito prazer estar aqui novamente. Agradecida aí pelo convite e espero estar aí contribuindo então para, levar mais conhecimento, para o licitante e funcionários do órgão público. Espero estar aí contribuindo então com um pouquinho aí do que eu tenho para passar para eles. Com certeza, assim como foi lá em 2022, quando conversa de bastidores, né? A lei ainda era nova, você contribuiu bastante e tenho certeza que vai contribuir agora, porque este tema, né? Pouca gente está falando disso daí. Então vamos lá, ó, a importância do ETP. Professora, por favor, mais uma vez o espaço é todo seu. Obrigada, Ricardo. Então, a gente vai entrar aí nesse tema, né, do ETP, que é o estudo técnico preliminar, né? Então, até o próprio nome diz, né, preliminar. O que vem a ser esse estudo? Esse estudo, ele vem lá na fase preparatória de um processo licitatório, né? Ele vai servir aí de subsídios para que o órgão público ele faça uma contratação eficiente, eficaz e que gere resultados positivos aí para o órgão público. O ETP ele tem o objetivo de analisar os problemas, né, os meios, as alternativas que o órgão público tem para sanar, né, esses problemas, para então estar fazendo uma contratação positiva para o órgão público. E resumindo assim, é como se fosse se o órgão público fizesse a seguinte pergunta: qual a melhor forma de resolver esse problema? Quais as alternativas que podemos ter então aí para resolver esse problema? Então, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela traz aí esse conceito, né, do que é o estudo técnico preliminar. Eu vou ler aqui para vocês o artigo rapidamente, então, para que vocês tenham a consciência do que é esse estudo técnico preliminar. Então, lá no artigo 6º, inciso 20 da nova lei de licitação, ela elenca o seguinte: o estudo técnico preliminar é um documento constitutivo da primeira etapa de planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, o estudo técnico ele tem que buscar essa melhor alternativa para o órgão público. Como ele está na fase de planejamento, ele é a peça essencial para uma boa contratação. E aí vem a seguinte pergunta: todas as licitações necessitam, então, do ETP? E aí eu venho responder para vocês porque eu respondo com propriedade, porque está também na lei, tá? Lá no artigo 18, fala o seguinte: a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7º do capítulo 12 desta lei, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias,
bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. E aí a gente tem lá o inciso primeiro que fala o seguinte: a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Então, se a gente for analisar a letra fria da lei, a gente tem sim que todas as licitações elas necessitam da elaboração do ETP. E aí, doutora, não tem uma exceção? Vamos então lá para as contratações diretas. A lei também, 14.133, ela menciona que nas contratações diretas poderá ser facultativo e até dispensada, que no caso a gente tem essa fundamentação na Instrução Normativa 58 de 2022. Então, assim, resumindo para vocês, lá no artigo 72 da 14.133, ela fala o seguinte sobre a questão da contratação direta. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, o estudo técnico preliminar, análise de riscos, termos de referência, projeto básico ou projeto executivo. Então, a lei, ela não fala em nenhum momento que nas contratações diretas há essa exigência, então, do ETP, né? Então, ficou esse vago aí na lei. E aí, a gente tem que fazer, pode ser dispensada, e isso aí vai, então, do regulamento de cada órgão público. Se não tiver sido regulamentada essa questão na administração pública, seja um ente municipal, estadual, federal, a gente tem a instrução normativa, mas na esfera municipal e estadual, se não houver tido essa regulamentação, esses órgãos podem fazer esse uso da Instrução Normativa Federal, a 58 de 2022, que ela menciona o seguinte: no artigo 14, inciso 1º, diz que é facultada, na hipótese dos incisos 1, 2, 7 e 8 do artigo 75 e do parágrafo 7º do artigo 90. Então, nesses casos, como o inciso 1º e o inciso 2º, a gente tem a questão da dispensa de valor, né? Que são a questão de serviços de engenharia e a questão de bens e serviços comuns. Essa é a dispensa por valor. Nesse caso, e no caso de guerra, calamidade, casos de emergência, que está lá no inciso 8º, nesses casos também ela é facultada. Por quê? Por que isso acontece? Se está acontecendo uma guerra, o responsável pelo estudo técnico preliminar, ele não vai, né? Ricardo falava, parar a guerra. Não tem tempo hábil, né, professora? Não tem, vamos parar a guerra, que eu vou fazer um estudo técnico preliminar. Só um minuto que eu tenho uma demanda aqui. Não tem como. E é a mesma questão da emergência, da calamidade. Não tem como o órgão público pedir para que espere, para que se faça esse estudo, porque, de certa forma, ele demanda tempo. Ele demanda um estudo minucioso. Então, nesses casos, ela é facultada. Quando ela é facultada, o
que a gente, quando a gente tem esse entendimento, e eu carrego isso comigo e oriento os órgãos públicos, né, que quando ela for facultada, que se faça, então, uma justificativa, pelo menos, o porquê que não se está elaborando o estudo técnico preliminar, tá? E a gente tem ela dispensada? Temos também. A gente tem a questão do estudo técnico preliminar, quando ele é dispensado, seria, então, no caso das hipóteses do inciso terceiro do artigo 75, que fala que são os casos de prorrogações de contrato de serviços e de fornecimentos contínuos. Então, nesse caso, se o órgão público quer prorrogar um contrato, não tem a necessidade dele elaborar um estudo técnico preliminar. E aí a gente tem lá na letra A e na letra B, na letra A fala o seguinte, que se não surgirem licitantes interessados, né, não forem apresentadas propostas válidas, que nesse caso seria uma licitação deserta, também não tem a necessidade de fazer esse estudo técnico preliminar. É claro assim que o tribunal ele entende da seguinte forma: se a licitação foi deserta, para que o órgão público ele tente novamente a publicação daquele edital para tentar continuar com aquele processo. Então, se ele vai continuar, ele já tem um estudo técnico preliminar. Né? Agora, no caso de que foram apresentadas propostas com valores superiores e se fez um processo, não veio nenhum licitante, e aí você vai ter que partir, então, para uma dispensa, aí sim você usa aquele mesmo termo, aquele mesmo estudo técnico, você vem trazer, então, para essa dispensa, essa contratação direta. Doutora, eu vejo que você está tirando aí o peso de muitos gestores, né? Eu vou até deixar aqui a dica para você, gestor, ainda tem dúvida? Está aparecendo aqui embaixo, ó. O Instagram da professora, entre em contato com ela, eu já deixo aqui a dica, ela responde e distribui muito conteúdo que eu tenho certeza que vai facilitar aí o seu dia a dia. E professora, eu tenho que aproveitar aqui a sua agenda, porque a Forset aqui nós atendemos vários e vários fornecedores e eu tenho que aproveitar isso, porque senão depois eu apanho aqui, né? Eles mandam as mensagens aqui para a gente. Professor, e para o fornecedor? Que momento que ele precisa se atentar aí referente ao ETP? Porque tem muito fornecedor com dúvida ainda. Que momento que eu posso participar? Eu posso dar dicas? Como que eu posso atuar referente ao estudo técnico preliminar? Por favor, professora. Então, eu elenquei aqui para você a questão do órgão público, quais as obrigações que ele tem que ter com relação ao ETP. O que isso vem trazer, então, para o fornecedor? A gente teve agora, recentemente, uma decisão do TCU, né, que é o Acórdão 1463 de 2024, que ele reafirma a necessidade do órgão público publicar o ETP juntamente com o edital. Então, por que isso é bom para o licitante? O ETP, como ele está lá na fase preparatória, antes do edital, ele traz muitas informações que o licitante ele vai ter conhecimento e servir de subsídios para que ele elabore, então, uma proposta de acordo com o que pede o edital. Então, se a gente juntar o ETP publicado e o edital, que é a lei do jogo, né, a lei que rege entre o órgão público e o fornecedor, a gente tem meios suficientes para a elaboração de uma proposta eficaz, né? Porque ali o licitante ele vai conhecer a fundo quais as necessidades e quais as demandas que o órgão público utilizou e necessita, então,
para alcançar a eficiência nessa contratação pública. Respondi a sua pergunta, Ricardo? Com certeza, além de esclarecer, sabe por quê, professor? Eu tenho que aproveitar a agenda com você, porque realmente isso é dúvida de vários e vários fornecedores mesmo. Parece que isso é um assunto que está pacificado, mas não está, né? Então eu aproveito sempre assim os especialistas, né, que passam por aqui para a gente arrancar o máximo. Então eu vou pedir aí, professora, para que você faça também suas considerações finais, porque eu tenho certeza que essa não é sua última entrevista aqui, na sua segunda participação, para que fale um pouquinho aí também do seu trabalho, sinta-se à vontade aí, porque o espaço, ó, ele é todo seu, professora. Obrigada, Ricardo. Então, hoje eu estou aí com a prestação de serviços. Eu acho que daquela outra vez eu era no órgão público, né? Funcionária no órgão público. Exatamente. Hoje eu estou como prestadora de serviços, a consultoria, assessoria, tanto para o órgão público quanto para as empresas também. Porque, apesar de não serem a mesma face da moeda, né, são dois lados diferentes, mas o que eu tenho de bagagem de eu, eu tenho isso para levar até o fornecedor, entendeu? Eu tenho esse conhecimento para ensinar e repassar ao fornecedor o que ele precisa, então, aí para estar participando de um processo licitatório. Eu quis provocar justamente por isso, Nilda, porque eu vejo assim, né? Profissionais como você são importantíssimos, principalmente para o fornecedor, porque você conhece os dois lados. Aí tem aquela brincadeira, né? Existem dois lados? Existem. Tem o lado do gestor e o lado do fornecedor. São visões diferentes e a professora, ela conhece os dois lados. Então você, fornecedor, ó, se atente, está aparecendo aqui embaixo. O Instagram, né, da professora, entre em contato com ela, agende aí uma reunião para que você possa tirar aí as suas dúvidas. E você, gestor, tá com dúvida? Principalmente aí você que ainda, puxa, eu tenho até vergonha de falar porque parece que esse assunto já está pacificado. Não, não fique aí, ó, entre em contato com quem domina essa temática aí para tirar as suas dúvidas, contratar para o seu município, aí não deixe de entrar em contato. Professora, eu quero mais uma vez aqui agradecer em nome de toda a família Forset, mais uma vez aí o seu tempo, a sua disponibilidade, e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora. Obrigada, Ricardo, novamente pelo convite. Estou à disposição sempre que necessitar, pode fazer o convite, tá? E muito agradecida. É isso aí. Então, até breve.